Olá pessoal, bem-vindos para a nossa aula de revisão, né? E hoje vamos fazer uma revisão aí sobre as funções inorgânicas. Nós tivemos 4 modelos de avaliações e aqui nós vamos resolver as questões que estão presentes nessas 4 avaliações, certo? Então vão ter questões de números repetidos, por quê? Porque às vezes eu pego a primeira questão de um, a primeira de outra e a de outro modelo, porque elas não é o mesmo assunto que está sendo abordado nessa questão, tá certo? Então não se preocupem quando repetir os números, é porque eles são de provas diferentes, tá bom? Mas nós vamos responder aí de modo que todo o conteúdo seja abordado, tá certo? A primeira questão aqui é uma questão bem simples, de nível introdutório. Na realidade, o objetivo dela era saber se o aluno ele tinha lido o conteúdo que tinha sido trabalhado em sala de aula, a parte introdutória do conteúdo. Então, assinale V as alternativas verdadeiras e F as falsas. Chamamos de função um grupo de substâncias com propriedades químicas semelhantes. Verdadeiro. Há 2 grandes grupos de funções, são as funções orgânicas e as funções inorgânicas. As principais funções inorgânicas são, já viu aí? São álcool, aldeído, cetona, ácido carboxílico. Isso aí são funções orgânicas e não funções inorgânicas. Então, a alternativa da letra C está falsa. Os ácidos representam a principal, né? Não vamos dizer assim a principal, mas uma das principais funções inorgânicas, caracterizados pela presença do grupo de carga negativa? Não, né? Ácidos não. Ácidos são compostos que em solução aquosa sofrem ionização liberando o cátion H+, formando o hidrônio, né? Ou ainda numa definição mais moderna, podemos dizer que os ácidos são compostos que são doadores de prótons. Nada a ver, né? Próton, carga positiva. Então, essa aqui, a alternativa está falsa, tá certo? Tá aí a sua primeira questão, bem simplesinha, né? Vamos à segunda questão. As funções são um grupo de substâncias com propriedades químicas semelhantes. Tais propriedades se devem à presença dos grupos funcionais. E eu quero que vocês digam para mim o que é que são grupos funcionais, certo? Então, o que é que são grupos funcionais, certo? Grupos funcionais são átomos ou grupo de átomos responsáveis pela característica da função. Ok? Vamos para a nossa próxima questão, tá aí a questão número 2. Agora, voltamos à questão número 1, porque ela pertence a um outro tipo de prova, né? E está no nosso nível introdutório aqui também, né? Que a gente deseja apenas o quê? Chamamos de função um grupo de substâncias com propriedades químicas semelhantes. Tais características se devem aos grupos funcionais, que são, como a gente acabou de escrever ali, né, na questão anterior, átomos ou grupo de átomos responsáveis pela característica da função. Relacione as colunas para identificar a que função pertencem os compostos de fórmula. Então, né, você tem aqui as funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos. E a gente lembra que é um ácido. Ácidos são compostos que em solução aquosa sofrem ionização liberando o cátion H+, que vai formar o hidrônio. Bases são compostos que liberam o ânion ou H-, né, hidroxila. Sal, compostos formados por uma reação de neutralização entre ácidos e bases. São formados por um cátion diferente do H+, e um ânion diferente do OH-. Óxidos são compostos binários, onde um dos 2 elementos é o átomo de oxigênio, certo? Isso aí só para a gente lembrar. Então, H2S, né? H2S é um ácido, então a gente representa ácidos aí, ó, tá vendo? Número 1. NaOH, OH, então, né, terminou em OH, terminou em hidroxila, é uma base. Nós tínhamos ácido sulfídrico, hidróxido de sódio, e agora você tem 2 tipos de elemento e o segundo elemento é o oxigênio. Trata-se de um tipo de óxido, certo? Mais complicado é escrever aqui para vocês, tá certo? Mas a resposta seria fácil. K2O, óxido também, tá bom? Aí na alternativa da letra E, então não tem o H no início, não tem o H no final, tem mais de um tipo de átomo, né? Então, se só tivesse 2 tipos e o segundo tipo fosse oxigênio, era óxido. Se começasse com H e o H tivesse ligado em átomos da família 16 ou 17, seria ácido. Se terminasse em OH e tivesse um metal aqui do lado, né, seria uma base. Lembrando que o hidróxido de amônio, né, o OH não está ligado numa base, não está ligado num metal e é uma base, certo? Então, aqui é um tipo de sal, porque ele tem um cátion diferente do H+, e um ânion diferente do OH-. Lembrando que na fórmula aqui, né, do composto iônico, a gente sempre tem primeiro o cátion e depois o ânion. Então, isso aqui trata-se de um tipo de sal. FeOH, terminou em OH, terminou em hidroxila, então representa uma base, um hidróxido. H3PO4, se tem um H no início, H ligado em átomos da família 16 ou 17, representa um ácido. HCN,
CSN, né? Então, mais um ácido aí. CaO, dois tipos de átomo e um desses dois é o oxigênio. Então, é lógico que representa um óxido. Professor, como é que eu vou lembrar aí, né, quantos tipos de átomo eu tenho? Porque a gente sabe que cada átomo é representado por um símbolo e que esse símbolo é a primeira letra do nome desse elemento em latim. E cada símbolo é representado por uma letra maiúscula diferente. Então, o número de letras maiúsculas que você vê na fórmula é o número de elementos diferentes que você tem, né? Então, aqui na letra J você tem CaOH2. Então, né, terminou em OH, trata-se de uma base, né? OH hidroxila, certo? E FeSO4, mais de dois tipos de átomo, né? Então você tem um cátion diferente do H+, e você tem um ânion diferente do OH-. Quer dizer que o FeSO4 trata-se de um tipo de sal. CO2, dois tipos de átomo, e um dos dois é o oxigênio, então trata-se de um óxido. E nós respondemos a primeira questão. Então, né, sua questão só solicitou isso, mas para a gente ir um pouco além da nossa questão, vamos aproveitar, já que é uma aula de revisão, tá bom? Vamos fazer algumas, lembrar aí de algumas questõezinhas que a gente viu lá no nosso assunto, lá nos nossos exemplos. Por exemplo, a letra A, quando você observa a letra A, a gente já sabe que ele é um ácido, e quando você tem o H2S, se eu pedisse para você que representasse a ionização, você iria me dizer que o H é mais e que o S é menos. Se você tem dois hidrogênios, você iria colocar um 2 na frente do H aqui, né, para equilibrar, balancear a sua equação. Você ia ver que você tem agora duas cargas positivas, e se você tem duas cargas positivas, é porque o S tem duas cargas negativas. E isso aí seria a ionização total. Na realidade, a gente sabe que, né, essa ionização ela ocorre na presença de água, né, ácidos são compostos que em solução aquosa, quer dizer, na presença de água. Então, esse H+, ele não fica sozinho. Esse H+, ele reage com a molécula de água formando o hidrônio. E o hidrônio a gente representa com, né, se é H2O mais um H, fica H3O+. Como você tinha 2, então isso aqui vai acontecer duas vezes e você vai ter um enxofre negativo duas vezes. Lembrando sobre a nomenclatura, a gente sabe que todo ácido a gente escreve primeiro a palavra ácido, mais o nome do elemento, e o nome do elemento é o S, é o enxofre, né? E a gente sabe que o enxofre na tabela então é chamado de sulfuro, certo? Então, ácido sulfídrico termina em hídrico todos os hidrácidos. O que é que são hidrácidos? São ácidos que não têm oxigênio em sua fórmula, certo? E quando o ácido termina em hídrico, o sal que vai ser proveniente dele, né, o ânion proveniente desse ácido, termina em eto. Então, o nome do S-2 aqui, né, o nome dele vai ser sulfeto. Troca-se o hídrico, terminação hídrico, por eto. Então, só para a gente relembrar aí, né, a alternativa da letra A, se a gente quisesse fazer a ionização total desse ácido, seria assim, né? Então, você tem o NaOH, e a gente sabe que o NaOH ele vai separar-se em Na+, mais o OH menos. Como não tinha número nenhum, basta colocar um na frente de cada, né? E a sua equação já está equilibrada, já está aí balanceada. A gente lembra, com relação à nomenclatura, que toda vez que termina em OH, trata-se de uma base, e quando você tem bases ou hidróxido, a nomenclatura vai ser chamada de hidróxido, certo? O nome do metal, e o nome do metal que está ligado a OH, né, a hidroxila, é o sódio, então o nome aí é hidróxido de sódio. E o cátion que vai ser liberado por essa base é o Na, e o Na nada mais é do que o sódio. Feito aí, né, mais um exemplo aí na nossa questão. Na letra C você tem Al2O3. Então você tem um óxido, quer dizer que o cátion vai ser o alumínio e o ânion vai ser o oxigênio, certo? Alumínio, nós sabemos que na tabela periódica o alumínio é da família 13. Se ele é da família 13, quer dizer que ele é positivo 3 vezes. Oxigênio é da família 16. Se ele é da família 16, então para completar 8 só faltam 2. Ele fica negativo 2 vezes. Temos 2 alumínios, então 2 na frente do alumínio. 3 oxigênios, 3 na frente do oxigênio, né? 2 alumínios, 2 alumínios. 3 oxigênios, 3 oxigênios. E está feito o equilíbrio da tua equação aí, da tua reação, certo? Seria assim.
Com relação à nomenclatura, todo óxido a gente escreve primeiro a palavra óxido, certo? E a preposição de, óxido de quem? Alumínio. Tá feito. Se fosse um óxido de um metal de transição, a gente teria que colocar em algarismo romano quantas vezes esse metal seria positivo. No caso, seria óxido de alumínio 3, se o alumínio fosse um metal de transição, né? Fosse um metal de configuração D, fosse um metal que pode sofrer alteração de NOx, né? Alteração de carga. Como o alumínio sempre só é positivo 3 vezes, não é necessário você colocar alumínio 3. Ou a gente lembra ainda a regrinha que poderia colocar, né? Ico quando tivesse o NOx maior e oso quando tivesse o NOx menor, tá bom? Aqui você tem, né, o K2O, é o óxido de potássio. Outro óxido aqui que você vai ter óxido de cálcio. Todos esses aqui são metais representativos, né? Cálcio é metal alcalino terroso da família 2, potássio metal alcalino da família número 1. Agora você tem o CO2, que não é mais um óxido metálico. O CO2 é um óxido molecular. E se ele é um óxido molecular, quer dizer que o oxigênio não está ligado no metal, está ligado num ametal, num não metal. Então, quando isso acontece, a gente tem que colocar o prefixo da quantidade indicativa do número de átomos de oxigênio. Então, quer dizer que no lugar de colocar simplesmente óxido de carbono, certo? No lugar de escrever óxido de carbono, eu tenho que colocar um prefixo indicando a quantidade de átomos de oxigênio. São 2, então o nome aqui vai ficar dióxido. Então fica dióxido de carbono. Quando trata-se de um óxido molecular, quer dizer, quando o oxigênio está ligado num não metal, eu tenho que colocar o prefixo indicativo da quantidade de átomos de oxigênio. Quando o óxido, né, o oxigênio está ligado num metal, eu não coloco esse prefixo. Eu coloco a carga desse metal, se ele for um metal de transição. Se ele for um metal que possa alterar o NOx. NOx significa carga, né, gente? E eu acho que a gente até lembra, né? Espero que lembre que quando a gente escreve CO2 aqui, a gente estudou ligações químicas, é para todo mundo saber que se o carbono é da família 14, vem com 4 elétrons na última camada. O oxigênio é da família 16, vem com 6 elétrons na última camada, né? São 2 átomos de oxigênio, coloca um em cada lado. Acho que a gente ainda lembra disso aqui, né? Espero que sim. Então quer dizer que a forma desse óxido seria assim, né? Porque ele trata-se de um óxido molecular. Ligações covalentes. Essa é a estrutura de Lewis e essa seria a forma estrutural plana, tá bom? Do dióxido de carbono. Enquanto que se você, né? Vamos fazer agora ali da outra questão ali que a gente fez, da letra C. Quando você olha para a letra C, a gente tem um aqui, é um óxido metálico, quer dizer que a ligação é iônica. A gente sabe que o alumínio, né? A gente sabe que o alumínio é da família 3, tinha 3 elétrons na última camada, enquanto o oxigênio é da família 16, vinha com 6 elétrons na última camada. Né? Se a ligação é iônica, um perde e o outro ganha. Né? O metal tem a tendência de perder elétrons e o ametal tem a tendência de receber, porque a eletronegatividade do oxigênio é bem maior do que a do alumínio. Certo? Então, a gente sabia o quê? Como é que a gente fazia lá em ligações iônicas? O positivo tem que perder, o negativo tem que ganhar. Ganha até completar 8, perde até perder todos os elétrons da última camada. O alumínio perdeu 2, mas não pode sobrar 1, então tem que ter outro oxigênio. Só que o outro oxigênio vem com 6 elétrons na última camada. Recebe 1, completa 7. Não poderia ficar com 7, né? A gente lembra que já fez isso aqui. Então, outro átomo de alumínio que tem mais 3 e vai perder novamente. Perdeu 1, esse oxigênio já ganhou 2, já completou 8. Não podem sobrar esses outros 2 elétrons no alumínio. Como não pode sobrar, então vamos ter que ter outro oxigênio, apresentar aqui os seus 6 elétrons da última camada, e ele tinha 6, ganhou 1, 7, ganha outro, 8. Agora sim eu posso parar. E a gente aprendeu, depois que fazia essa estrutura de Lewis aqui, a gente representava a carga do cátion e do ânion. Então o alumínio, que tinha perdido 3 elétrons, representava assim, alumínio positivo 3 vezes. Oxigênio, que tinha recebido 2, a gente fazia isso, representava ele menos 2. E para a gente descobrir a forma desse composto iônico, o que a gente fazia? A carga do cátion, certo? Iria indicar um número de átomos do ânion e a carga do ânion iria indicar um número de átomos do cátion. Então fazia um X, traduzindo, né? Faça um X, a carga do positivo para o negativo e vice-versa. Você não erra nunca. Faça um X aí, pronto. Tá bom? Era assim que nós fazíamos quando estávamos lá no início do terceiro bimestre, né? Estudávamos as ligações químicas.
Então a forma desse composto fica Al2O3, é o óxido de alumínio, né? A gente fazia desse jeito aí, tá bom? Só relembrando, aproveitando que é, né, aqui nós estamos revisando, então estou revisando um bocado de conteúdos aí para vocês, tá certo? Mas a questão não pedia isso não. Bom, para encerrar, saímos dessa questão aqui, vou fazer para vocês agora um exemplo de um sal. Por exemplo, aí o carbonato de sódio, né, que é a letra E, carbonato de sódio, que é um sal. Outro sal que você tem aqui, ó, sulfato ferroso. Inclusive, nesse exemplo aqui do sulfato ferroso, né, por que é sulfato ferroso? Porque aí o ferro só está sendo positivo duas vezes e o SO4 negativo duas vezes. Então você pode chamar de sulfato ferroso ou poderia chamá-lo de sulfato de ferro 2, porque o ferro é um metal de transição. É quando o ferro vai ficar com carga positiva apenas duas vezes. Agora existe também o Fe2, SO4, 3, certo? Então, nesse caso, o ferro é positivo três vezes, enquanto que o sulfato é negativo duas vezes. Quando a gente olha o equilíbrio, o balanceamento, né? Um átomo de ferro, um átomo de ferro. Então já está ok. Sulfato uma vez, sulfato uma vez. Está ok também. Ferro 2, então 2 na frente do ferro. SO4 3, então 3 na frente do SO4, na frente do sulfato, certo? Então, por isso que nesse caso a gente chama o primeiro a gente chama de sulfato de ferro 2 e o segundo a gente chama de sulfato de ferro 3. Ou, se você preferir, sulfato ferroso para o primeiro e sulfato férrico para o segundo, né? São opções aí que nós temos para nomenclatura desse composto, tá certo? E você pode escolher qualquer uma das duas, que as duas estariam corretas. Bom, essa primeira questão, que era apenas para classificar, vamos passar para outro tipo de questão que fala sobre funções, certo? Bom, aqui o que ele quer é apenas a definição das funções inorgânicas, né? As funções inorgânicas são ácidos, bases, sais e óxidos. Defina ácidos e bases. Ó, não pedi nem tudo, pedi apenas somente ácidos e bases, certo? Mais simples ainda. Então, ácidos, né? Ácidos. O que é que são ácidos? São compostos que, em solução aquosa, sofrem ionização, liberando o cátion H+, formando o hidrônio. Está aí a definição de ácido, tá certo? Definição de Arrhenius. Se você quisesse outra definição, um pouco mais atual, né? Então você pode dizer que ácidos são compostos que são doadores de prótons, certo? E bases, o que é que são bases? São compostos que em solução liberam o ânion OH-, né? OH- que nós chamamos de hidroxila. Tá aí, definição de ácidos e bases, certo? Já que é revisão, vamos montar de sais também. O que é que são sais? Sais são compostos obtidos pela neutralização de ácidos com bases. Ou ainda podemos dizer que são compostos formados. Vou dar uma organizada aqui para vocês. São compostos formados por um cátion diferente de H+ e um ânion diferente de OH-. Óxidos
Óxidos são compostos binários. Compostos binários onde um dos elementos é o oxigênio. Está feito, né? Mais até do que a questão solicitou aí como resposta para vocês, já que a gente está fazendo revisão para que estudem, tá certo? Feito aí as definições. Questão número 4. Faça a ionização total dos compostos representados por. Então nós temos HCl. Se você tem HCl, né, trata-se de um ácido, é o ácido clorídrico. Não pediu o nome, né? A gente vai lembrando aqui. Se é o ácido clorídrico, então quer dizer que o H vai ficar mais. E se o H vai ficar mais, quer dizer que o Cl vai ficar menos. Esse é um hidrácido, porque ele não tem oxigênio, ele é monoácido e ele é um ácido binário, porque é formado por apenas dois elementos, certo? E se o nome é ácido clorídrico, o nome do Cl negativo seria cloreto. Na alternativa da letra B, você tem o ácido sulfuroso. Por que o nome termina em oso, professor? Porque agora é um oxiácido. Se ele é oxiácido, ele é um ácido que contém oxigênio. Se ele contém oxigênio, no lugar de hídrico, nós colocamos íco quando o NOx é maior, oso quando o NOx é menor. Então, o nome desse ácido é o ácido sulfuroso. Ele tem dois hidrogênios ionizáveis, então ele vai ficar 2H mais e SO3 negativo, certo? Apareceu um 3, né? SO3 negativo duas vezes. Por que duas cargas negativas? Porque ele tem 2H+, duas cargas positivas. Se fosse no tempo de ligações químicas, a gente iria representar assim, né? O enxofre com 6 elétrons e ao redor do enxofre 3 átomos de oxigênio. E cada oxigênio fazendo com ele, né? Fazendo aqui, ó, duas ligações. Esse é o sulfito. Mas o que acontece? Acontece que nós temos dois hidrogênios e o hidrogênio vai se ligar a um desses oxigênios aqui, né? Ligou o primeiro hidrogênio, ligou o segundo hidrogênio. Então está aí o ácido sulfuroso, certo? E como o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio, oxigênio ganha, o hidrogênio perde, por isso que ele fica positivo, né? Por isso que ele fica positivo, enquanto que o oxigênio fica negativo duas vezes. E o enxofre perde 1, 2, 3, 4. Então o enxofre fica positivo 4 vezes. Mas na questão não pediu que você fizesse ligações químicas, né? Não pediu que você mostrasse eletronegatividade. Então isso aqui é desnecessário. Estou simplesmente revisando algumas coisas para vocês, tá bom? Voltando para a nossa questão, letra C, H3PO4, ácido fosfórico, né? O ácido dos refrigerantes, da Coca-Cola. Tem 3 hidrogênios ionizáveis, então são 3H+, mais fosfato, mais PO4, menos 3, certo? H4P2O7, ácido pirofosfórico. Então, 4H ionizáveis, 4H+, mais P2O7 negativo 4 vezes. É o pirofosfato. Deixa eu ajeitar aqui o 4. Pronto, ficou um pouco melhor. Do outro lado, agora, né, nós temos as bases ou os hidróxidos. Então, você tem aí hidróxido de sódio. Sódio é um metal alcalino, só é positivo apenas uma vez. Hidroxila só é negativa uma vez. Cálcio é um metal alcalino terroso. Então, quer dizer que o átomo de cálcio é da família 2, quer dizer que ele fica positivo duas vezes. A hidroxila é menos. Como você tem um 2 aqui no OH, né? Então, vai ficar um 2 aqui na frente da hidroxila, do OH também. Hidróxido de alumínio. Alumínio é um metal que a carga dele é positiva 3 vezes, metal da família 13, né? Então, se ele é metal da família 13, quer dizer que tem 3 elétrons na última camada e ele perde esses 3 elétrons, então ficando positivo 3 vezes, certo? Então, aqui, alumínio positivo 3 vezes, você tem 3 hidroxilas, coloca 3 OH-. E agora você tem SNOH4, né? Com estanho, nesse caso aí, certo? E você sabe que quando é uma base é porque o OH ele é menos. Se o OH é menos, quer dizer que o SN tem que ser mais. Se você tem 4 OH, coloca 4 na frente do OH, são 4 cargas negativas, então 4 cargas positivas. O hidróxido de estanho 4. 4 em algarismo romano, porque agora é um metal que pode mudar de carga, tá certo? Pode mudar de inox. Feita aí a questão número 4, vamos para outro tipo de questão. Questão número 5, uma questão bem simples, de acordo com o número de elementos. Certo? Então, de acordo com o número de elementos,
Os ácidos HCl, H2SO3, H3PO4 e H4P2O7 podem ser classificados como: eu quero o número de elementos, quantos elementos diferentes nós temos, né? Lembrando que cada letra maiúscula corresponde a um tipo de átomo diferente. Então, no HCl você tem dois tipos de átomo, duas letras maiúsculas, né? Então, quer dizer que trata-se aí de um composto binário. Procure letra procure binário como primeiro nome. Não tem na letra A, na letra B, apenas na letra D. Não tem nem como errar a questão, minha gente. Só tem apenas uma alternativa que começa com a classificação dos elementos. Ele é binário. H2SO3 é ternário. A gente tem apenas que conferir para ver se não vai ser a letra E, né? Nenhuma das alternativas. São três tipos de elementos, são três letras maiúsculas diferentes. Três letras maiúsculas diferentes, ternário de novo. E pode conferir que H4P2O7, três letras maiúsculas diferentes, ternário de novo. Alternativa correta, alternativa da letra D. Tá bom? E na sexta questão, está pedindo aí que você classifique os ácidos abaixo. Primeiro você tem o HCl. O HCl trata-se de um hidrácido. O que são hidrácidos? Hidrácido são ácidos que não apresentam oxigênio em sua forma, tá certo? Só tem dois tipos de elemento. Ele é um ácido binário, porque só possui dois elementos diferentes em sua forma molecular, e ele ainda é um monoácido, quer dizer que ele apresenta apenas um hidrogênio ionizável. Está feita aí a resolução da alternativa A, tá bom? Essa foi a letra A. Letra B, então, nós vamos ter agora, no lugar de um hidrácido, nós vamos ter um oxiácido. Por que agora é um oxiácido? Porque ele apresenta oxigênio em sua fórmula. São três letras maiúsculas diferentes, então, no lugar de ser binário, agora ele é ternário, certo? Ternário, três tipos de elementos químicos. Continua apresentando apenas um hidrogênio ionizável, então ele é um monoácido ainda, certo? Vamos agora à alternativa da letra C. Copiar aqui, que é para ficar mais fácil, mais rápido para a gente. Continua sendo um oxiácido porque apresenta o oxigênio em sua fórmula. Continua sendo um ácido ternário porque apresenta três elementos diferentes. Só que agora, no lugar de apenas um hidrogênio ionizável, agora ele tem dois hidrogênios ionizáveis. Então ele vai ser chamado de diácido, certo? Letra D da questão 6, né? Só para facilitar, copiar aqui, que é quase a mesma resposta. Então, nós continuamos tendo um oxiácido. Por quê? Porque o H3PO4 é um ácido oxigenado, é um ácido que tem oxigênio em sua forma, né? Trata-se de um ácido ternário, porque é formado por três tipos de elementos diferentes. E ao invés de ser um diácido, o que muda é que agora ele tem três hidrogênios ionizáveis. Então, ele é um triácido, tá certo? Feito aí, né? Alternativa da letra D. Alternativa da letra E. Letra E, né? Quase a mesma coisa. Trata-se ainda de um oxiácido, trata-se de um ácido ternário, só que agora ele tem quatro hidrogênios ionizáveis. Ele é um tetrácido, tá bom? Então, tetrácido. Feita aí a questão número 6, né? Vamos para outro tipo de questão. Questão número 7. De acordo com a presença de oxigênio na molécula, né? Preste atenção aí no enunciado da questão, que nossa resposta vem aqui. De acordo com a presença de oxigênio na molécula, certo? Assinale a alternativa que apresenta apenas oxiácidos. O que é que são oxiácidos? Ácidos oxigenados. Então, a letra A só tem hidrácidos. A letra B, então você tem um oxiácido e mais um oxiácido. Então, alternativa correta, letra B. Na letra C, você tem oxiácidos em apenas um, né? Apenas um oxiácido. Apenas o ácido sulfuroso. Na letra D, você teria apenas o ácido cloroso, certo? Então, resposta da questão número 7, resposta é a letra B. Questão número 8, dê o nome dos compostos representados por. Então, vamos dar a nomenclatura desses compostos inorgânicos aqui, né? Letra A, HCl. Então, se é o HCl, qual é a nomenclatura dessa substância, né? Que está representada aí. HCl, então, nós vamos ter, se começa com H, se o H está ligado em átomos da família 16 ou 17, trata-se de um ácido. Então, a nomenclatura é ácido, mais o nome do elemento, que é cloro. Como ele é um hidrácido, ele não tem oxigênio, retira-se a vogal e acrescenta-se hídrico.
é o ácido clorídrico. Tá feito, né? Letra A, isso aí. Letra B. Letra B você tem, né? Observe que agora você não começa mais com hidrogênio, você termina com OH. Então não é mais um ácido, trata-se de uma base. Então, na letra B você tem uma base. Toda base é chamada de hidróxido. Então o nome é hidróxido de e o nome do metal, Ca. Ca é o cálcio. Então, hidróxido de cálcio. Feito a letra B. Letra C, nós temos o KCl. Você já viu que não tem o H no início, não é um ácido. Já viu que não tem o OH no final, não é uma base. Lembrando que ácidos são compostos que em solução aquosa, né, sofrem ionização liberando o cátion H+, formando o hidrônio. Estou falando isso porque senão você vai pensar que toda vez que tiver um H no começo é um ácido, mas só é um ácido se esse H sofrer ionização, se for um H ionizável, né? Hidrogênio ionizável. Normalmente ocorre quando está ligado em átomos da família 16 ou 17, que são átomos mais eletronegativos que o hidrogênio. Voltando então, é um composto binário, só tem dois tipos de elemento, mas o segundo elemento não é o oxigênio, então não é um óxido, né? Ele tem um cátion diferente do H+, e um ânion diferente do OH-, então trata-se de um sal. Se trata-se de um sal, se escreve primeiro o nome do ânion, então Cl é o cloro, né? Cloro. Ele não tem oxigênio, então trocou-se o hídrico por eto, porque ele vem de um ácido, então o nome fica cloreto, cloreto de K, e K na tabela periódica é o potássio. Como ele é um elemento representativo, né, é um elemento que não sofre alteração de carga, não sofre mudança de NOx, não precisa colocar potássio 1, porque o potássio é da família 1 e só pode ser positivo apenas uma vez, certo? Respondida a alternativa da letra C, vamos para a letra D. Na letra D, nós vamos ter um ácido de novo, né? Começa aí com H e o H é mais, então vamos ter novamente um ácido. Só que agora nós temos um ácido oxigenado. Então, o nome desse ácido, todo ácido se escreve primeiro a palavra ácido. O elemento principal é o fósforo, certo? Fósforo. E nós observamos que é um ácido oxigenado. Se ele é um ácido oxigenado, coloca-se íco com o NOx maior e oso com o NOx menor. Então, o nome desse ácido vai ficar ácido fosfórico, certo? Okay? É o ácido dos refrigerantes, né? Lembra, ácidos oxigenados, coloca-se íco no ácido que tiver o NOx maior e oso quando o elemento principal tiver o NOx menor. Respondida a letra D, vamos para a letra E. Letra E, você observa que não começou com H, mas terminou em OH. Se terminou em OH, trata-se de uma base. Toda base se escreve primeiro a palavra hidróxido. Então, o nome desse composto é hidróxido de. E o nome do metal? O metal que você tem é o ferro. Só que nesse caso, né, a gente sabe que a hidroxila, o OH, só é negativo uma vez. Se o OH só é negativo uma vez e você tem 3 OH, quer dizer que o ferro está sendo positivo 3 vezes. Como o ferro é um metal de transição, ou você vai chamar de hidróxido de ferro 3, ou se preferir, você escreve hidróxido férrico, porque coloca-se íco na terminação quando o NOx é maior e oso quando o NOx é menor. E o ferro só pode ser positivo 2 ou 3 vezes, né? Então, se ele é 3, ele é um NOx maior, coloca-se íco, certo? Se você, né, não tinha como saber se ele é o maior ou o menor número de oxidação do ferro, então você deixa simplesmente hidróxido de ferro 3, coloca 3 em algarismo romano, né? Não precisa colocar a outra opção que termina com íco ou oso. Bom, para terminar, a alternativa da letra F, né? Li2O. É um composto binário, só temos 2 tipos de elemento e um desses elementos é o oxigênio. Então, quer dizer que trata-se de um óxido, né? E se ele é um óxido iônico, porque o lítio é um metal, então nós escrevemos a palavra óxido, óxido de e o nome do metal, óxido de lítio. Como o lítio é um metal representativo, é um metal, né, alcalino, então o NOx dele nunca muda, ou seja, o lítio é da família 1, só é positivo apenas uma vez. Não precisa colocar óxido de lítio 1, porque o lítio só é positivo apenas uma vez. Fica desse jeito e está respondida a sua questão, tá certo? Vocês estão vendo aí que durante a explicação eu vou relembrando vários conteúdos, né, para vocês.
Vamos passar aí, né? Você está vendo aí que agora nós temos um conjunto de questões aí, né? Mudou a numeração porque são de outro tipo de prova e abordam outras questões. Que a gente aproveita, já que é revisão, vamos revisando de tudo. De acordo com o número de elementos, de acordo com o número de elementos, essa questão acaba sendo repetida, né? A gente já viu essa questão aí. HCl, ele é um ácido binário, só que agora mudou, né? Binário HCNO, né? Então, HCNO, agora nós temos 4 tipos de elementos. Se temos 4 tipos de elementos, ele é um ácido quaternário. Então, temos aqui, ó, binário para o HCl, quaternário para o HCNO. H3PO4, 3 tipos de elemento, ternário. H4P2O7, 3 tipos de elemento, ternário também. Então, nesse caso, nessa questão, a alternativa certa não é a letra D, é a letra C. Bom? Questão número 4. Sobre os ácidos representados por HCl, HClO2, HClO3, podemos afirmar que... A gente lembra que na família 17, né, você pode ter aí a presença de 4 ácidos oxigenados, né? E a gente tem o prefixo per para aquele que tiver o maior NOx e hipo para aquele que tiver o menor NOx, né? E você tem, né, de acordo com o número agora, né, vamos ver as alternativas aí se estão verdadeiras ou falsas. De acordo com o número de hidrogênios ionizáveis. Então eu quero de acordo com o número de hidrogênios ionizáveis. Se é de acordo com o número de hidrogênios, esses ácidos são binários? Não, né? Quando é de hidrogênios, seria monoácido, monoácido e monoácido. Então a alternativa da letra A está falsa. Letra B, de acordo com o número de hidrogênios, eles são binários. Falso de novo. De acordo com o número de hidrogênios, eles são todos monoácidos. Por que todos eles são monoácidos? Porque apresentam um átomo de hidrogênio ionizável apenas uma vez em todos eles. Então a letra C está verdadeira. Letra D. De acordo com a presença de oxigênio, teremos hidrácidos, porque não tem oxigênio no primeiro, tá certo? Oxiácido e oxiácido, então verdadeiro também. Letra E. De acordo com a presença de oxigênio, teremos oxiácido, né? Não, o primeiro não é oxiácido, o HCl é um hidrácido, então fica falso. Quer dizer que verdadeiro, tivemos apenas a letra C e a letra D, tá bom? Quinta questão, sabendo que o símbolo do S representa o átomo de enxofre, S representa o átomo do enxofre. O nome correto dos ácidos representados por H2S, H2SO4 e H2SO3. Então aqui é uma questão para a gente lembrar da regra, né? O primeiro é um hidrácido, H2S é um hidrácido. Se ele é hidrácido, coloca-se hídrico no final do nome. Então tem que ser ácido, não se coloca enxofre, o enxofre é exceção, né? Fica sulfo. Então ácido sulfídrico, e sulfídrico nós vamos encontrar na letra D e na letra E, ácido sulfídrico, né? Mas já que é em ordem, então apenas aqui, ó, sulfídrico na letra D. H2SO4, SO4 e SO3, né? 4 é maior do que 3. É um ácido oxigenado, é um oxiácido. Então coloca-se ICO no maior, que é o 4, e coloca-se oso no menor, que é o H2SO3. Então é ácido sulfúrico para o H2SO4 e ácido sulfuroso para o H2SO3. Alternativa correta, letra D. Tá bom? Letra D, alternativa correta. Mais um tipo de questão aí respondida abordando nomenclatura, certo? Nomenclatura e classificação dos ácidos. Outro tipo de questão, ainda falando sobre nomenclatura, né? O nome correto dos ácidos representados por HI, HiO2 e HiO3, né? Então, mesmo raciocínio da questão anterior. Observa que é o mesmo raciocínio dessa questão número 5, certo? Primeiro é um hidrácido, depois 2 oxiácidos. Primeiro é um hidrácido, depois 2 oxiácidos. Só que agora o segundo é o menor e o terceiro é o maior. Então é oso para o segundo e ICO para o terceiro. O elemento, né, HI. HI é o iodo, então você vai ter ácido iodídrico. Por que tem que terminar em hídrico? Porque é um hidrácido, termina em hídrico. Então pode ser a letra B por enquanto, pode ser a letra C, hídrico. Pronto, uma dessas duas, né? Porque iódico não. HiO2 e HiO3.
O terceiro é maior. Se o terceiro é maior, ele tem que terminar em ico. O segundo, que é menor, tem que terminar em oso. Então aqui está ídico, errado, né? Iódico, iódico. Então está errado. Tem alguma alternativa com o nome correto dele, né? Como é que seria o nome do HiO2? Seria o ácido iodoso. Ácido iodoso, né? Iódico, iódico, iodoso. Certo? Por que termina em oso? Porque o NOx dele é menor. E o HiO3, HiO3, 3 é maior do que 2, então agora ele termina com o nome em ico. O nome dele é ácido iódico. Letra A não tem, letra B também não, letra C também não, letra D, ácido iódico. Mas na letra D faltou o nome do primeiro, né? Na letra B faltou o nome do segundo. Na letra C faltou o nome do segundo, que também estava errado, né? Então, na letra A o primeiro nome está errado. O último nome, errado. Na letra B o segundo está errado. O terceiro está errado. O segundo está errado. O terceiro está errado, está trocado. Na letra D está faltando aqui. Então, tem alguma alternativa completamente correta? Nenhuma. Então, nenhuma das alternativas seria a resposta correta, letra E. Certo? O nome correto para os compostos representados por H3PO3. H3PO3, ácido fosforoso. Então, ácido fosforoso. Ácido fosforoso, ácido fosfórico, letra C já começou errada, ácido fosforoso, letra D. Por enquanto estamos entre 3 alternativas. HCN é um hidrácido, ácido cianídrico, ácido cianídrico, ácido cianídrico, ácido cianídrico e ácido cianídrico. Terceiro, AlOH3 é o hidróxido, é uma base, hidróxido de alumínio. Não se coloca alumínio 3 porque o alumínio só é positivo 3 vezes, não pode ter mudança de carga, então não coloca o 3 em algarismo romano. Quer dizer que está correto na letra B, está correto na letra C, mas a letra C não vale porque o primeiro nome já estava errado. Está correto na letra D. Então, por enquanto, pode ser B ou D, né? E COOH2. Né? Se tem OH no final, trata-se de uma base, toda base nós chamamos de hidróxido. E o cobalto é um metal de transição. Se ele é um metal de transição, então, né, temos que colocar a carga dele em algarismo romano. Como cada OH só é negativo uma vez e você tem 2, então quer dizer que o cobalto tem que ser positivo 2 vezes. Então o nome dessa base é hidróxido de cobalto 2. Né? Hidróxido de cobalto 2. Hidróxido de cobalto 2, hidróxido de cobalto 2. Qual é a alternativa que ficou aí com tudo correto? A letra A faltou um nome, letra B faltou um nome, letra C faltou um. A alternativa que ficou com tudo correto é a alternativa letra D. Essa seria a alternativa correta, tá bom? Mais um tipo de questão aí sobre nomenclatura sendo abordada. Questão número 8 de um outro tipo de prova, né? Então, nessa questão está pedindo o nome dos compostos representados. Eu sei que nós já fizemos um monte de questões aí envolvendo nomenclatura, mas alguns desses exemplos ainda não foram vistos, né? Então, por isso que eu coloquei a questão aí para a gente trabalhar nomenclatura, tá certo? Vamos aos nomes dos compostos representados. Então, na letra A você começou com H, né? E o H está ligado no átomo da família 17. Trata-se de um ácido. Então, ele é um ácido. O elemento ligado é o bromo, né? Ligado ao H é o bromo. Ele é um hidrácido, ele não tem oxigênio, então coloca-se hídrico no final do nome, ácido bromídrico. Letra B tem OH, se tem OH é uma base, toda base se chama hidróxido, então ele é representado por hidróxido de e o nome do metal. O metal ligado no OH é o Mg. Mg na tabela periódica representa o magnésio, é o hidróxido de magnésio. Letra C começou com H, o H ligado na família 16, que é o oxigênio, né? Então trata-se de um ácido, e todo ácido se escreve primeiro a palavra ácido. O elemento principal ali é o fósforo, certo? É o fósforo. Só que agora é um ácido oxigenado. Se é um ácido oxigenado, não se coloca hídrico, coloca-se íco no maior e oso no menor. Então, nesse caso aí, nós temos o ácido fosfórico, certo? Íco.
e coloco um acento aqui, né, para ninguém falar o nome errado. Fosfórico, certo? Ácido fosfórico na letra C. Letra D, nós temos o H novamente, então trata-se de uma base, toda base é chamada de hidróxido. Hidróxido de Mn, Mn na tabela periódica é o manganês. Esse é o manganês, certo? E o manganês ele é um metal de transição. Se ele é um metal de transição, a gente tem que colocar a carga dele em algarismo romano. Bom, cada OH só é negativo uma vez. Se você tem 4 OHs nessa fórmula, então são 4 cargas negativas, quer dizer que o manganês tem que ser positivo 4 vezes. Então deixa 4 em algarismo romano. Letra E, não tem o H no começo para ser um ácido, não tem o OH no final para ser uma base, são mais de 2 elementos. Então tem um cátion diferente do H+, e um ânion diferente do H-. Trata-se de um sal. Se ele é um sal, primeiro é o nome do ânion, depois é o nome do cátion. E até para ajudar, vocês estão vendo aí que na letra C era o ácido fosfórico, PO4. E na letra E é PO4 de novo. E se era fosfórico, troca-se o I por ato, quer dizer que o nome vai ser fosfato. Fosfato de K, e K na tabela periódica representa o potássio. Lembrando que durante a prova vocês estavam com a tabela periódica, né, gente? Para consultar, né? Não é obrigado você saber o nome decorado. Letra F, 2 tipos de elemento, é um composto binário, o segundo elemento é o oxigênio. Trata-se de um óxido, certo? Então, todo óxido se escreve a palavra óxido, óxido de. Só que você observa que é o carbono. O carbono não é metal, ele é um ametal. Então, é óxido de carbono. Mas quando ele é um ametal, nós temos que escrever o número de átomos de oxigênio, né, o prefixo que indica o número de átomos de oxigênio que estão ligados a esse ametal. Temos 2 oxigênios, então esse daí é o dióxido, dióxido de carbono, né? Poderia ser apenas CO, monóxido de carbono. Tá aí, né? Mais uma resposta aí na questão número 8, certo? Para encerrar, vamos ver aí mais alguns tipos de questão, embora que sejam questões que a gente mais ou menos já trabalhou, né? Durante esse vídeo, tá certo? Temos aí, então, na questão número 6, que estava presente em um dos modelos de prova. Determinados tipos de fermento químico, quando são umedecidos, liberam gás. Liberam gás, tá certo? Eles liberam gás carbônico através da seguinte reação. Então a gente está vendo a reação aqui do bicarbonato de sódio, que está formando o dihidrogênio fosfato de cálcio, formando o hidrogênio fosfato de sódio, o hidrogênio fosfato de cálcio, liberando aí o gás carbônico. Mas vamos ver o que a questão está pedindo, que ela não pediu os nomes, né? Os componentes desses fermentos são classificados como? Quais são os componentes que você vai classificar? Os que estão destacados. Estão destacados o NaHCO3. E você observa que o NaHCO3 ele é um tipo de sal. Então, por enquanto, poderia ser a letra A, poderia ser a letra B, letra C ou letra D. Todos são sais. E você tem depois o CaH2PO4, 2, que é um outro tipo de sal. Professor, como é que a gente ia saber que são todos 2 sais? Porque se fosse um ácido, começava com H. Se fosse uma base, terminava em OH. Se fosse um óxido, ia ter apenas 2 tipos de elementos e o segundo elemento seria o oxigênio. Questão número 7. A chuva ácida causa sérios problemas às estruturas de mármore, pois este é transformado em gesso, conforme a reação. Então nós temos o mármore, né, que é o CaCO3, o carbonato de cálcio, mais ácido sulfúrico presente na chuva ácida, que vai formar água, gás carbônico e sulfato de cálcio, que a gente chama de gesso. O mármore, que é o CaCO3, o gás carbônico, que é o CO2, e o gesso, ou seja, as substâncias que estão destacadas na questão, pertencem respectivamente a quais funções? CaCO3, sal. CO2 só tem 2 tipos de elementos, o segundo elemento é o oxigênio, então é um óxido. CaSO4, mais de 2 tipos de elementos, né? Não tem o H, não tem o OH, é um sal. Então nós temos sal, pode ser a letra A, a letra B e letra E. Só em você olhar o primeiro já eliminou 2 alternativas, né? CO2 é óxido. Opa, nós já eliminamos outras 2, óxido. E terceiro, CaSO4, mais um sal, alternativa correta, letra E. Tá bom? E, para terminar, última questão agora. O nome correto para os compostos representados por H3PO3, ácido fosforoso. Ácido fosforoso, certo?
ácido fosforoso. Já eliminamos aí uma alternativa. HCN, ácido cianídrico. Ácido cianídrico. Ácido cianídrico. Tá bom? E essa questão acho que ela já foi resolvida aí, né? AlOH3, OH, base, hidróxido de alumínio. Alumínio é um metal que ele não muda de inox, então não precisa colocar alumínio 3, certo? Hidróxido de alumínio. OH, COOH2, hidróxido de cobalto. Cobalto muda de inox, cobalto é metal de transição, então hidróxido de cobalto 2. Hidróxido de cobalto 2. A única alternativa que ficou com todos os nomes corretos é a alternativa da letra D. Bom, pessoal, essa foi uma revisão aí sobre funções inorgânicas. Espero que ajude, né, vocês a relembrarem aí os conceitos que serão cobrados em avaliação, tá bom? Fiquem em paz, até a próxima, bons estudos. Tchau, tchau.